Bom dia, turma. Vamos para o módulo 2, números naturais, objeto de conhecimento, um pouco de história, números pares e ímpares, conjunto dos números naturais, comparação e representação na reta numérica, quatro operações e expressões, as quatro operações de expressões numéricas, arredondamento e escrita simplificada. Então, esse é o conteúdo de hoje. Então, um pouco de história. A origem dos números naturais está ligada à necessidade humana de contar e de medir. A ideia de números já existia desde os tempos pré-históricos, que podem ser confirmados pelas descobertas arqueológicas, como marcas em ossos, como o osso de Ixango, de 20.000 a.C. a 18.000 a.C., e por desenhos gravados em paredes de caverna, com esses primeiros registros numéricos. Com o passar do tempo, esses registros de marcas em ossos e desenhos em paredes de caverna não satisfaziam mais a necessidade humana de contagem de medida, que ficavam mais complexas. Para resolver esse problema, as civilizações criaram formas de registros mais sofisticadas. Estamos falando do sistema numérico, conjunto de símbolos e regras para representar números. Podemos citar como exemplo o sistema de numérico babilônico, egípcio e romano, antecessores do sistema numérico atual, que estudamos no módulo anterior. Como vimos, o sistema atual é um sistema decimal posicional, que tem base 10, e usa 10 algarismos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0, os quais têm seu valor de acordo com a posição em que ocupa na escrita numérica. Os números estão presentes no nosso cotidiano de muitas maneiras, na representação das horas, na contagem dos dias, nos celulares, nas medidas, em diversas outras situações. O fato de usá-los frequentemente torna necessário conhecer melhor o sistema numeral decimal e as operações relacionadas a ele. Desse modo, vamos estudar mais sobre os números naturais e sobre as operações. Então, aqui está um exemplo do osso de Ixango, exposto no Instituto Real Belga de Ciências Naturais, em Bruxelas, na Bélgica. É porque a imagem não dá para ver direito, mas ele tem vários cortezinhos, se vocês repararem, vários cortezinhos aqui. Cada cortezinho aqui representa um número naquela época. Então, números pares e ímpares. Números pares são números naturais terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Exemplos: 4, 12, 38, 106, 1270, 1112. Números ímpares são números naturais terminados em 1, 3, 5, 7, 9. Exemplo: 5, 17, 51, 443, 1999, 2001. E aí aqui tem uma imagem das crianças brincando. Par, ímpar. 1, 2, 3, 4, 5. Ganhou a menina com ímpar. Conjunto dos números naturais. A sequência dos números naturais é iniciada pelo zero e, para obter qualquer outro elemento da sequência, acrescentamos sempre uma unidade ao elemento anterior. Podemos agrupar essa sequência em um conjunto, chamamos de conjunto dos números naturais, e representado por n. n é igual
a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 3 pontinhos, que é chamado de reticência. As reticências indicam que essa sequência é infinita, ou seja, não tem fim. Isso ocorre porque, na sequência dos números naturais, sempre podemos obter um número maior do que o anterior, acrescentando uma unidade. A partir dessa sequência infinita, obtemos algumas definições. Sucessor. Chamamos de sucessor de um número natural aquele que aparece imediatamente depois dele na sequência dos números naturais. Exemplo: 7 é o sucessor de 6, 59 é o sucessor de 58. Observações. Como a sequência dos números naturais é infinita, todo número natural tem um sucessor. Se acrescentarmos uma unidade a qualquer número natural, encontraremos seu sucessor. Ou seja, ao representar pela letra N um número natural qualquer, seu sucessor será sempre N mais 1. O zero não é sucessor de nenhum número natural. Antecessor. Chamamos de antecessor de um número natural aquele que aparece imediatamente antes dele na sequência dos números naturais. Exemplo: 4 é o antecessor de 5 e 21 é o antecessor de 22. Observações. Com exceção do zero, todo número natural tem seu antecessor. Se substituirmos uma unidade de qualquer número natural diferente de zero, encontraremos seu antecessor, ou seja, ao representarmos ele pela letra N, um número natural qualquer não nulo, seu antecessor será sempre N menos 1. Então, o antecessor é N menos 1, sucessor é N mais 1. E o número natural é diferente de zero. Então, se ele diminuir 1, é antecessor. Se ele somar 1, é sucessor. Números consecutivos. 2 ou mais números naturais são consecutivos quando um vem imediatamente depois do outro, na sequência dos números naturais. 42 e 43 são números consecutivos. 34, 35 e 36 são números consecutivos. 21 e 23 são números ímpares consecutivos. Observe que estamos considerando a sequência dos números ímpares para identificar um número ímpares consecutivos. 46, 48 e 50 são números pares consecutivos. Observe que estamos considerando a sequência dos números pares para identificar números pares consecutivos. Comparação de números naturais. Ao compararmos dois números naturais, A e B, só existem três possibilidades: A maior que B, A menor que B e A igual a B. Lembrando, para colocar esse símbolo aqui, o maior tem que sempre vir primeiro. Nesse caso aqui, o maior tem que vir depois. Ou a boca do jacaré aponta para o maior número e a ponta do símbolo representa o menor. Observação: utilizamos o símbolo maior ou igual para indicar que o número é maior ou igual a outro, e o símbolo menor ou igual indica que os números é menor ou igual a outro. Nesse caso aqui, 3 é maior que 2.
lê-se 3 maior que 2. E aqui, 107 é menor que 214. 13 é igual a 13. Sendo n um número natural e n é menor que 5, os possíveis números para n são 0, 1, 2, 3, 4. Tá? Sendo y um número natural, y é menor ou igual a 3, os possíveis valores para y 0, 1, 2 e 3. Quando tem esse tracinho embaixo, nós representamos o número que está aparecendo. Quando não tem, ele não entra. Números naturais na reta numérica. Podemos representar os números naturais como ponto de uma reta. Essa reta é chamada de reta numérica. Para representarmos a sequência dos números naturais na reta numérica, devemos seguir as etapas. Primeiro, traçar uma reta e marcar um ponto que chamaremos de origem. Vamos nomear a origem utilizando a letra O. Segundo, à direita da origem, marcaremos outro ponto que vamos chamar de ponto A. Terceiro, utilizaremos a mesma distância entre os pontos O e A e marcaremos outros pontos à direita de A, que vamos nomear os pontos P, B, D, C e D, e assim sucessivamente. Quarto, por fim, vamos relacionar os números naturais 0, 1, 2, 3, 4 aos pontos O, A, B, C, D, respectivamente. O O é a origem, é o 0. O primeiro número, depois do 0, é o 1. Depois vem o 2, o 3 e o 4. E assim formamos a reta numérica. Lembrando que o espaço de cada um tem que ser igual. Operações dos números naturais. As 4 operações fundamentais de matemática são adição, subtração, multiplicação e divisão. Por meio delas, podemos resolver inúmeras situações no nosso dia a dia. Quando vamos resolver a situação problema, envolve as operações dos números naturais, é fundamental identificar quais são as operações envolvidas. Então, primeira, adição. Essa é a operação associada às ideias de reunir quantidade, de juntar, acrescentar. A adição de dois números naturais, quaisquer A e B, é representada por A mais B. A adição também tem o significado de soma. Observe o quadro das medalhas dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Então, aqui só olhando os 3 primeiros, Estados Unidos teve 46 medalhas de ouro, Grã-Bretanha teve 27 e a China teve 26. Qual foi o total de medalhas de ouro obtidas pelos 3 primeiros colocados? Então, para responder essa pergunta, precisamos adicionar a quantidade de medalhas de ouro de cada um dos países que ocupam as 3 primeiras posições. Então, Estados Unidos 46, Grã-Bretanha 27 e China 26. Somando os 3, dá 99. Portanto, os 3 primeiros colocados obtiveram 99 moedas de ouro, medalhas de ouro ao todo. No exemplo, os números 46, 27 e 26 são chamados de parcelas e o resultado é chamado de soma. O algoritmo usual para calcular uma soma consiste em adicionar valores de ordem correspondente, ou seja, unidade com unidade, dezena com dezena,
centena com centena e assim sucessivamente. Então, no caso 46 tem 2 casas, 27 2 casas e 26 2 casas. Todas as unidades uma embaixo do outro e todas as dezenas uma abaixo de outra. Então, ao calcular 6 mais 7 mais 6 unidades, obtemos 19 unidades, que correspondem 10 dezenas e 9 unidades. Obtendo as 9 unidades, na coluna das unidades, colocamos uma dezena na coluna das dezenas. E assim, 4 mais 2 mais 2 mais 1 dezenas, que é igual a 9 dezenas. Então, 9 dezenas e 9 unidades. Propriedades da adição de números naturais. Então, propriedade da comutativa. A ordem das parcelas não altera o resultado. 100 mais 10 é igual a 10 mais 100. Vai dar 110. Então, não importa a posição. Se eu vou botar o 100 primeiro ou por último, o resultado vai dar o mesmo. Associativa. Em uma adição de 3 números ou mais parcelas, é possível escolher qual delas vamos adicionar primeiro. Essa escolha não altera a soma. No caso aqui, o primeiro exemplo, eu quis fazer a soma primeiro do 20 mais 5, que vai dar 25. Depois eu somo com os dois, dando 27. Já no segundo exemplo, eu quis somar o 5 mais 2, que vai dar 7. Com mais 20, vai dar 27. Então, essa é a ordem associativa. Não importa onde você vai começar a conta, o resultado vai ser sempre o mesmo. Elemento neutro. O zero é um elemento neutro da adição, pois qualquer número associado a zero resulta o próprio número. Por quê? 0 mais 15 vai dar 15. 15 mais 0 vai dar 15. Quer dizer, o zero não vai alterar nada na conta. O resultado vai ser sempre o mesmo. Fechamento. A soma de 2 números naturais é um número natural. Então, aqui, número natural, 54, mais um número natural, que é 26, vai dar o número natural, que é 80. Então, 54, 26 e 80 são números naturais. Isso significa fechamento. Subtração. Esta é uma operação associada às ideias de tirar quantidades da outra, de comparar quantidades e completar a quantidade para obter a outra. A subtração de 2 números naturais, quaisquer A e B, é representada por A menos B. Para que essa operação já seja possível aos conjunto dos números naturais, precisamos que A seja sempre maior que B. Então, exemplo. Os 2 maiores estados brasileiros de futebol são Maracanã, com capacidade de 78.838 pessoas, e o Mané Garrincha, com capacidade para 72.788 pessoas. Então, Maracanã e o Mané Garrincha. Qual é a diferença entre a capacidade dos 2 estados? Para responder essa pergunta, precisamos subtrair uma capacidade da outra. Então, vamos pegar o Maracanã menos o Mané Garrincha. E a diferença vai ser 6.050 pessoas. Portanto, a diferença de capacidades entre os 2 estados é de 6.050 lugares. No exemplo, o número 78.838 é chamado de diminuendo. O 72.788 é chamado de subtraindo. E o 6.050 é chamado de resto ou diferença.
O algoritmo usual para calcular uma diferença consiste em subtrair os valores das ordens correspondentes, ou seja, unidade de unidade, dezena de dezena, centena de centena, e assim sucessivamente. Dezenas, casas das centenas, unidades de milhar e dezenas de milhar. Todas elas completas. Então, a primeira parte aqui é o minuendo, a segunda é o subtraindo, e o resultado é resto ou diferença. Quando um é possível subtrair um valor do outro, fazemos a troca de valores com a ordem imediatamente à esquerda. No exemplo, trocamos uma centena por 10 dezenas. Observação: de acordo com a nomenclatura estudada, podemos escrever que minuendo menos subtraindo é igual à diferença. Como a adição e a subtração são operações inversas, podemos escrever outra relação a partir dessa. Minuendo é igual a diferença mais subtraindo, que no caso aqui seria a prova real. Essa relação é chamada de relação fundamental da subtração. Veja alguns exemplos como podemos aplicá-los. Qual é o número que, quando subtraímos 15 dele, obtemos 45? Então, eu não sei esse número, que menos 15 vai dar 45. Então, eu faço a prova real. Como seria? O valor que eu quero achar, e pego os dois e somo 45 mais 15. 45 mais 15 dá 60. Então, significa que, portanto, o número procurado, 45 mais 15, é igual a 60. O esquema a seguir ilustra a relação fundamental da subtração. 60 menos 15 dá 45. 45 mais 15 dá 60. Angélica comprou um ingresso para o cinema que custa R$12, sabendo que ela recebeu R$38 de troco. Qual era a quantia que ela tinha inicialmente? Então, para resolver esse problema, precisamos determinar que o número que, ao subtrair com 12, é igual a 38. Então, o valor inicial menos 12 é igual a 38. Nessa relação fundamental da subtração, temos valor inicial é igual a 38 mais 12, que vai dar 50. Então, o valor inicial é minuendo, o 38 é a diferença e o 12 é o subtraendo. Portanto, a Angélica tinha inicialmente R$50. Multiplicação. Essa é uma operação associada à ideia de adicionar parcelas iguais, disposição retangular, proporcionalidade e combinações possíveis. A multiplicação de dois números naturais quaisquer, A e B, é representado de A vezes B ou pelo A ponto B. Exemplo: a imagem abaixo ilustra todos os assentos de uma sala de cinema. Quantos assentos há ao todo nessa sala? Então, está aqui a quantidade. Então, a gente tem dois tipos. Ou a gente soma um por um, tá? Ou conta aqui primeiro, depois conta daqui. E aí faz uma multiplicação. Mesma coisa. O daqui soma e soma com o daqui. E depois multiplica. E no final soma os dois. De acordo com a ilustração, a sala representa 9 fileiras com 9 assentos em 21 assentos em cada uma. Então, a maneira de resolver esse problema era calcular a soma dos assentos, considerando fileira por fileira. Então, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, dá 189. Portanto, esse não é a maneira mais simples de obter o resultado. Como precisamos adicionar números de 21 9 vezes, podemos simplesmente calcular 9 vezes 21 dá 189. Então, há 189 assentos no cinema. No exemplo, o número 21 e 9 são chamados de fatores. E o resultado, que é 189, é chamado de produto. O algarismo usual para calcular um produto considerado em multiplicar cada um dos algarismos de um dos fatores por todos os algarismos do outro fator, efetuando as trocas de resultados quando necessário. Então, eu tenho fator 1 e fator 2. Multiplicando os dois, nós temos o produto. Todo número multiplicado por zero é igual a zero. O algarismo usual para calcular um produto consiste em multiplicar cada um dos algarismos de um fator por todos os algarismos do outro fator, efetuando as trocas nos resultados quando necessário. Então, 21 vezes 9 dá 189. Todos os números multiplicados por zero é igual a zero. Então, só coloquei para frisar mesmo, para não esquecer. Propriedades da multiplicação de um número natural. Comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. É parecida com a adição. Porque 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3. 3 vezes 2 dá 6. 2 vezes 3 dá 6 também. Associativa. Em uma multiplicação de 3 ou mais fatores, é possível escolher quais deles vamos multiplicar primeiro. Nesse caso, não altera o produto final. É parecido com a adição, só que a diferença é o sinal. Lá era mais, aqui é vezes. Eu vou colocar o parênteses para indicar onde eu vou começar. Aqui no 4 vezes 2, na primeira parte. No outro exemplo, eu botei no 5 vezes 2. Mas, 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2, 40. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 4, 40. Então, é o mesmo resultado. Elemento neutro já diferencia, porque na adição é o zero. Nesse caso aqui, se eu botar o zero, vai dar zero. Então, altera a operação. Então, um número 1 é elemento neutro da multiplicação, pois qualquer número multiplicado por 1 resulta o próprio número. 1 vezes 45 é igual a 45 vezes 1, que dá 45. Fechamento. O produto de dois números naturais é um número natural. Exemplo, 5 vezes 3 é igual a 15. Então, 5, 3 e 15 são números naturais. Distributiva em relação à soma. Se um número multiplica a soma, então podemos multiplicar esse número por cada parcela da soma e adicionar o resultado obtido. Exemplo, o 7 multiplica com 10 e o 7 multiplica com 8. Então fica 7 vezes 10 mais 7 vezes 8. 7 vezes 10, 70. 7 vezes 8, 56. Resultado, somando os dois, 126. Distributiva em relação à subtração. Se o número multiplica uma diferença, então podemos multiplicar esse número por cada membro da diferença e subtrair os resultados obtidos. Então, vou fazer o mesmo estilo. 3 vezes 9, 3 vezes 5. Então, vai ficar 3 vezes 9 menos 3 vezes 5. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 5, 15. 27 menos 15
dá 12. Divisão. Essa é uma operação associada à ideia de repartir igualmente e de calcular quantas vezes uma quantidade cabe em outra. A divisão de dois números naturais, quaisquer A e B, com B diferente de zero, é representado por A dividido por B, ou por A dois pontos B. Exemplo: um caminhão precisa transportar 108 caixas, sabendo que só é possível transportar 9 caixas por viagem. Quantas viagens serão necessárias para transportar todas as caixas utilizando a quantidade máxima do caminhão em cada viagem? Então, para resolver esse problema, precisamos dividir 108 por 9, ou seja, precisamos encontrar o número que multiplica por 9 e resulta em 108. Como 12 vezes 9 é igual a 108, então temos que 108 dividido por 9 é igual a 12. Portanto, serão necessárias 12 viagens. No exemplo, o número 108 é chamado de dividendo, o número 9 é chamado de divisor e o 12 é chamado de quociente. Observe que utilizamos o algoritmo da divisão para calcular 108 dividido por 9. Então está aqui, 108 tem unidade, dezena e centena. Dividido por 9, 1 dividido por 9 não dá, né? Não podemos dividir uma centena por 9. Então, podemos trocarmos uma centena por 10 dezenas. E para efetuar a divisão, como não temos nenhuma dezena na ordem das dezenas, então dividimos 10 dezenas trocadas por 9. Deste modo, obtemos uma dezena como resultado e sobra uma dezena. Então, no caso, 10 dividido por 9 sobra 1 e vai dar 1 aqui no divisor. E aí a gente abaixa o 8. Adicionamos das 10 unidades, 8 unidades. Concluímos que precisamos dividir 18 unidades por 9. Então, 18 por 9 vai dar 2. E aí, 2 vezes 9, 18. Para 18, nada. Com o resultado, não sobra nenhuma unidade. Por isso, dizemos que a divisão teve resto igual a zero. Então, está aqui os exemplozinhos. Centena, unidade. Unidade, dezena, centena. Está dividido em cada casa. Dividendo é esse termo aqui. Divisor é o 9. Quociente é o 12. E o resto é o 0. Observações. Denominamos de divisão exata toda divisão cujo resto é igual a 0. Então, 123 dividido por 3 dá 41 e o resto é 0. Então, divisão exata. Denominamos divisão não exata toda divisão cujo resto é diferente de 0. 189 dividido por 5 dá 37, com o resto igual a 4. Então, é uma divisão não exata. Assim como a divisão e a subtração são operações inversas, a multiplicação e a divisão também são operações inversas. Em toda divisão de um número natural, tanto nas exatas como nas não exatas, temos dividendo é igual divisor vezes quociente mais resto. Quer dizer, prova real. Essa relação é chamada de relação fundamental da divisão. Exemplo, 97 dividido por 4 vai dar 1 de resto. Então, eu tenho dividendo, divisor, quociente e resto. Pela relação fundamental da divisão, temos 97 é igual a 24 vezes 4 mais 1.
A única propriedade da divisão é a distributiva à direita em relação à soma e à diferença. Então, temos exemplos. 20 mais 12 dividido por 4. Dá 32 dividido por 4 igual a 8. Ou 20 dividido por 4 mais 12 dividido por 4 vai dar 20 dividido por 4 dá 5. 12 dividido por 4 dá 3. 5 mais 3, 8. Isso significa que 20 mais 12 dividido por 4 é a mesma coisa que 20 dividido por 4 mais 12 dividido por 4. Não se pode aplicar na divisão a propriedade distributiva à esquerda em relação à soma ou diferença. Como assim? 48 dividido por 2 mais 6 dá 8. Então, 48 dividido por 8 dá 6. Agora, 48 dividido por 2 mais 48 dividido por 6 não dá, porque 48 dividido por 2 dá 24. 48 dividido por 3, 6 dá 8. 24 mais 6 dá 32. Isso quer dizer que 48 dividido 6 mais 2 é diferente que 48 dividido por 2 mais 48 dividido por 6. Nem toda divisão de um número natural resulta em um número natural. O quociente não é um número natural nas divisões não exatas. Exemplo, o quociente de 12 dividido por 5 não é um número natural, 18. Pois não existe número natural que multiplique por 5 e resulte 18. Expressões numéricas envolvendo as 4 operações fundamentais. Para calcular o valor de uma expressão numérica, as operações devem ser efetuadas nas seguintes ordens. Primeiro, resolvemos as multiplicações e divisões na ordem que aparece. Depois, resolvemos adição e subtração também na ordem que aparece. Em algumas expressões é comum o uso de sinais de associação. Esses sinais devem ser resolvidos em seguida prioridade. Primeiro, resolvemos as operações dentro dos parênteses, respeitando a ordem que aparece acima. Depois, resolvemos as operações dentro dos colchetes, também respeitando as ordens acima. Por fim, resolvemos as operações dentro das chaves, respeitando a ordem de resolução. Então, o primeiro exemplo, 11 mais 42 dividido por 7. Então, primeiro faço a divisão. 42 dividido por 7 dá 6. 11 mais 6, 17. Segundo exemplo, tem um parênteses. Então, primeiramente, resolveu o parênteses. 24 mais 14 dá 38. E aí sim, multiplicando por 3, dá 114. Agora, nesse caso aqui, eu tenho chaves, colchetes e parênteses. Primeiro, resolvo parênteses. 12 vezes 5 dá 60. E aí vai ficar o colchete, 60 menos 35. Tem que resolver primeiro. Então, 60 menos 35 dá 25. E aí, sobrando o 10 e o 25 está dentro de chaves. Soma os dois, dando 35. Arredondamento e escrita simplificada. Os números naturais podem ficar muito grandes, dependendo da quantidade de classe, e a sua leitura se torna muito demorada. Nesses casos, é normal que o número seja arredondado e lido na forma simplificada. Para compreender esse conceito, devemos observar os dados ao lado. Então, a gente tem aqui vários exemplos. 7,2 bilhões. Quer dizer, significa 7 bilhões e 200 mil. Ou a produção do café torrado em 47,7, quer dizer, 47.700, sendo 35,4, 35.400 de grãos e 12 mil
300 e moídos. Em cerca de 265 mil estacionamentos foram produzidos 2 milhões de toneladas de café arábico e 520 mil toneladas de café canifola. Quer dizer, no caso aqui dos 550 mil, né, já está numa forma que não tem como fazer um arredondamento, nem os 2 milhões. Agora, onde está as vírgulas aqui, já foram transformadas. A imagem anterior foram apresentadas números em escrita simplificada, como é o caso do número 7,2 bilhões. Para escrever um número que sua escrita simplificada, precisamos inicialmente arredondá-los, seguindo algumas etapas. Observe os dois exemplos. Vamos arredondar o número 74.743.256, com o objetivo de expressar em escrita simplificada. O arredondamento deve ser feito sempre considerando a centena exata da segunda casa decimal, segunda maior classe. Quer dizer, nesse caso, precisamos saber se o número 47.733.256 está mais próximo de 47.700.000 ou de 47.800.000. Para isso, vamos seguir os seguintes passos. Primeiro, construir uma reta numérica e indicar as centenas de milhar exatas mais próximas do número. Então, a gente tem 47.700.000 e 47.800.000. E aí, o mais próximo aqui seria, no lugar do 4, eu vou colocar um 5. 47.750.000. Então, ele está mais próximo deste número. Então, o número 47.750.000 dividiu ao meio o termo da reta numérica que delimitamos no passo 1. Uma das partes contém o número 47.700.000 a 47.750.000. E a outra contém o número 47.750.000 a 47.800.000. Ao localizar o número 47.743.256 na reta numérica, verificamos que ele está mais próximo do número 47.700.000 do que do 47.800.000. Então, ele está mais próximo desse do que desse. Então, vamos considerar um número arredondado 47.700.000 para expressar o número 47.743.256 na escrita simplificada. Para isso, devemos identificar o nome da classe e qual número pertence, no caso milhões, e posicionar a vírgula entre essas classes e imediatamente à direita. Então, quer dizer, a maior classe é os 47 milhões. Então, significa que a vírgula vai ficar entre os 47 milhões e os 700 mil. Então, vai virar 47,7.
Portanto, a escrita simplificada do número 47.743.256 é 47,7 milhões. Vamos arredondar o número 17.468, com o objetivo de expressá-lo em escrita simplificada. As sentenças exatas estão próximas de 17.468 são 17.400 e 17.500. O termo central de 17.400 e 17.500 é 17.450. E aí o 17.468 está localizado entre 17.450 e 17.500. Portanto, está mais próximo de 17.500 do que 17.400. 17.500 pertence à classe dos milhares, porque é 17.000. Então, a vírgula vai ficar entre o 17 e o 5. Portanto, a escrita simplificada de 17.468 é 17,5 mil. Exercícios. Questões do livro, página 386, questões do 1 ao 4 e 387, questões do 5 e 6. Ah, meu Deus, eu não vi isso.
Exercícios. Questões do livro, página 386, questões do 1 ao 4, 387 questões do 5 e 6. Quem não tem um livro físico pode consultar no livro digital na plataforma do PH e me mandar as fotos do exercício pronto. Então, até a próxima, pessoal.